Olá, o meu nome é Gerson Esteves e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma massa caseira. Vocês estão na cozinha da minha casa, uma cozinha pequena, que tem pouco mais de 1,80 m por pouco mais de 2,5 m. Eu tenho um fogão de 6 bocas, mas que eu acabo usando como bancada, e um pedacinho de pia. Tudo que eu cozinho nesse espaço. Portanto, organização para mim é fundamental. Então eu fiz o meu mise en place, vou mostrar para vocês. O mise en place da massa vai exigir, neste caso que eu estou fazendo para 6 pessoas, eu tenho 6 xícaras de farinha de trigo. Tenho 8 ovos orgânicos em temperatura ambiente. Um pouco da farinha eu separei para depois acrescentar na massa na hora de dar ponto. Tenho 5 colheres de chá de sal, um pouquinho de azeite apenas para deixar a massa um pouquinho mais untuosa, e esse pouquinho de fubá que é para, na verdade, separar a massa depois que eu cortar na minha maquininha. A minha farinha já foi peneirada e eu vou ensinar você a quebrar os ovos, que devem ser quebrados individualmente, porque aí você não corre risco de perder o seu ovo. Depois você vai acrescentar os seus 8 ovos ali na sua farinha, mas eu ensino esse processo depois. Agora vamos fazer a nossa massa. O que eu fiz aqui na farinha? Eu abri um túnel, eu abri um vulcão, abri um buraco na farinha. E eu vou aos poucos adicionar os meus ovos que já estão quebrados. Não vou todos ao mesmo tempo. Eu vou pegar aqui na minha gavetinha um garfo para começar a misturar a massa muito delicadamente, como se fosse um omeletinho. E vou agregando a farinha. À medida que eu for agregando a farinha, eu vou misturando muito delicadamente essa farinha nos ovos. Bem, não tem pressa, e a gente vai fazendo esse processo. Quando a farinha estiver um pouco incorporada, a gente acrescenta mais um pouquinho dos ovos que estão ali, porque a gente vai aumentando. Eu tenho bastante farinha, então essa massa vai ser uma massa grande de sovar. Aqui eu vou tirando a clara, porque se a gente botar tudo de uma vez, a massa vai se agregar muito rapidamente. Então eu gosto de fazer isso bem devagar, vou cavando a massa até que ela vai sendo incorporada. Vocês notem que ela já começou a ficar esbranquiçada. Eu vou puxar um pouquinho mais de farinha aqui, daqui a pouco vou colocar os últimos 2 ovos restantes para essa massa. Assim que eu acabar de colocar os ovos e a farinha estiver incorporada, eu vou mostrar para vocês. A gente vai poder botar a mão na massa. Isso mesmo, a gente tem que botar a mão na massa. Praticamente todos os meus ovos já foram adicionados e quase todo incorporado na massa. A massa tá grudenta e ela é grudenta mesmo, tá, gente? Nesse ponto em que ela fica grudenta. Tô limpando o meu garfo para que a gente possa agora entrar com a mão. Eu gosto, minha mãe fazia isso, minha avó fazia isso, eu gosto de colocar um pouquinho de azeite, um bom azeite de boa qualidade, nas minhas mãos, porque isso ajuda a incorporar a massa. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar, a massa está grudenta, e isso é natural, e a gente vai aos poucos aqui terminando de incorporar. Nesse movimento eu puxo de fora para dentro a massa, puxo de fora para dentro, você vê que ela vai deixando de ficar tão grudenta como ela estava, ainda está um pouco, daqui a pouco eu vou tirar a massa daqui, para a gente observar como é que ela está no meio dela e começar a abrir na superfície ou de madeira ou de plástico, porque a massa não gosta de superfícies frias, então não adianta abrir a massa na superfície de granito ou na superfície de mármore. Daqui a pouco eu volto. Bom, chegamos na hora de começar a sovar a nossa massa. Antes de qualquer coisa, eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na superfície dessa tábua de fibra acrílica. Vou virar a nossa massa aqui dentro, aqui na tábua. E vou colocar um pouquinho de azeite na minha mão, mais um pouquinho de azeite na minha mão, para poder trabalhar essa massa. E eu já coloquei o sal, as 5 colheres de chá de sal eu já coloquei aqui. Agora aqui a gente vai fazer este movimento, ó, que é um movimento de sovar a massa. A gente segura uma parte aqui com esta mão
e sova com a outra mão. Eu sou destro, então acabo cansando muito o meu braço direito. Então, o que eu faço? Eu inverto um pouco e tento fazer com a minha mão esquerda também um pouco esse movimento, para não exigir demais da minha mão. Essa massa, ela dá para você fazer ravioli, dá para você fazer cannelloni, dá para você fazer massa de lasanha, tá bom? Vou colocar agora já mais um pouquinho de farinha aqui, para ir incorporando, porque ela tá um pouquinho grudenta, e a gente vai abrindo para incorporar. Bom, como vocês podem perceber, a massa praticamente já incorporou toda a farinha, ela já está ficando lisa. É legal você abrir a massa para ver se ela ainda está com muita camada e ela precisa ser incorporada com um pouquinho mais de farinha. Eu vou incorporar um pouquinho mais de farinha agora na minha mão e eu não vou mais acrescentar o azeite. Agora vocês notem que eu começo ao contrário, com a minha mão enfarinhada, e vou terminando o processo de sova. Esse processo de sova, dependendo da temperatura ambiente, dependendo da temperatura lá fora, pode levar de 10 a 15 minutos, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Bom, nossa massa já está lisa, eu deixei ela um pouquinho baixa, porque isso vai me ajudar depois na hora de abrir, e é importante agora que ela descanse por pelo menos meia hora, 40 minutos. Ela vai descansar, e sempre que a gente põe a massa para descansar em temperatura ambiente, é preciso que ela fique enroladinha em filme plástico. Então, olha aqui, enroladinha, protegida, sem o contato com o ar, em filme plástico, vai descansar aqui. Agora, enquanto ela descansa meia hora, 40 minutos, eu vou pensar no molho que eu vou fazer, que eu ainda não pensei. Bom, eu resolvi fazer um pesto. Eu tinha manjericão aqui em casa, folhas pequenas, alho, sálvia, alecrim que dá alegria, tomilho, castanha de caju. A receita pede pinole, mas eu vou fazer com castanha de caju. A minha castanha de caju já está torrada e salgada, então cuidado na hora que você for corrigir o sal, porque a castanha de caju está salgada e o queijo parmesão também tem sal, então precisa tomar cuidado. E azeite. A proporção do queijo parmesão, mais ou menos a proporção do azeite e da castanha de caju, tá bom? Vou bater tudo no liquidificador. A receita original, claro, pede que a gente faça no pilão. Não vou fazer no pilão, vou fazer no liquidificador ou no processador. Estamos com tudo pronto para começar o nosso pesto. Eu tirei as folhas do manjericão, mas não joguei fora os talinhos. Esses talinhos eu guardo para fazer caldo. Separei alguns talinhos inteiros para decorar o prato depois, desfolhei a sálvia, o alecrim e o tomilho, separei as minhas castanhas, o meu queijo, o meu azeite, já limpei o meu alho completamente. Vou começar com o azeite, porque aí se eu precisar depois eu corrijo com um pouquinho mais de azeite. Coloco o azeite, coloco as castanhas, coloco o meu manjericão, e as minhas outras ervas. E vou bater tudo. Por último, eu coloco o meu queijo ralado. Vou colocar também o alho. É importante nesse momento adicionar umidade ao pesto. Então a gente já coloca o alho também, porque ele vai bater mais tempo. E por último a gente joga o queijo ralado. Esse é o resultado do nosso pesto. Esse galinho eu vou usar para decorar o prato depois. Eu vou começar agora a trabalhar na nossa massa, que já descansou por mais ou menos 35 minutos. O pesto vem para cá. É importante usar sempre um paninho de prato limpo. Pode estar rasgadinho, não tem problema, mas ele tem que estar limpinho. E a gente põe um pouquinho de farinha nele para receber a massa que a gente vai passar na maquininha. É importante a gente desembrulhar a massa e trabalhar com ela dividida. Quando você for trabalhar sua massa, ela tá macia, você vai dividir em, pelo menos aqui no meu caso, que eu fiz 8 ovos, olha, um pedaço para cada 2 ovos, tá vendo? Então eu tenho um pedaço aqui, ela tá um pouquinho colante, não tem problema nenhum, porque eu vou acrescentar farinha nela para abrir, e um pedaço aqui. Esses outros pedaços, e a gente vai trabalhar com ela aos poucos. Então, eu vou achatar minha massa, polvilhar um pouquinho de farinha nela para ela absorver bem na hora de passar na máquina. Achatar a massa. Para começar a trabalhar a massa, primeiro abrindo a massa como um retângulo para ela ganhar
espessura mais fina, evidentemente. E depois a gente vai passar no corte que a gente quiser. Se você for fazer uma lasanha, aí você não precisa mais passar no corte e nos pentes. Daqui a pouco a gente volta. Bom, o que eu fiz? Eu passei primeiro no rolo grosso, depois no rolo fino. E agora vou passar no meu corte e eu vou fazer um fettuccine. Então, olha o que vai acontecer. A gente vai colocar a massa aqui já na espessura número 7 e vai recolhendo a massa aqui por baixo. E pronto. Saem os ninhozinhos, a gente passa aqui no fubá ou na semolina, como você quiser, os ninhozinhos, e eles vão secar um pouco aqui no fubá. É importante que eles sequem e você forme os seus ninhos. Um ninho e meio, 2 por pessoa. Essa é a medida. Bom, daquela massa toda que eu fiz, metade eu guardei no freezer para usar uma próxima vez. O restante eu fiz esse talharine, tagliatelle, e eu cortei na faca com o meu rolinho uns papardeles pra gente fazer também e experimentar um papardelle aqui, mas eu cortei alguns pouquinhos apenas como modelo. Daqui a pouco a gente cozinha a massa. Cozinhar a massa é água, sal, a gente escorre a massa, coloca o pesto e bom apetite, mas eu mostro o prato para vocês. Enquanto o macarrão dava uma descansada, secando um pouquinho, eu fiz um tomatinho confit para a gente acompanhar com o macarrão. E coloquei 5 litros de água para ferver, que já está fervendo, e coloquei sal, porque como diz a minha avó, a única água que não vai sal na cozinha é o chá. Bom, e agora sim, cozinhamos o macarrão, nosso pesto ficou fora da geladeira, eu fiz os tomatinhos confit, e aqui está o nosso prato. Um delicioso tagliatelle ao pesto de manjericão com castanhas de caju e tomatinho confit. Bom apetite!